Olá, aqui é a professora Cássia do canal Redação Inteligente. Daí eu vou fazer uma análise de uma redação nota 1000 do Enem, para que vocês possam verificar aí os argumentos utilizados, bem como a estrutura do texto, que aí culminou em uma nota eficiente, tá bom? Então vamos começar com o texto da Marcela Souza Araújo, do Enem de 2016, né? Ela é da Bahia. Observe que interessante o título, No Meio do Caminho tinha uma pedra, né? Daí ela utilizou aqui o título de um dos poemas de Drummond, né? Isso fez com que tornasse aí um título bastante chamativo, tá? E daí ela vem falando a respeito do seguinte, o tema é intolerância religiosa, né? E ela vem dizendo assim: no meio do limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, conter e resolver. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Muito bem. E daí ela vem falando agora os argumentos, né? Então, observe que no caso do argumento dela, ela vai falar sobre a laicidade do Estado, né? E depois vem falando aí sobre as minorias que se distanciam do convencional, tá? Primeiro argumento, ela diz: o Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças, e defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Nesse cenário, tomando como base a legislação e acreditando na laicidade do Estado, as manifestações religiosas e a disseminação de ideologias fora do padrão não são bem aceitas por fundamentalistas. Assim, o que deveria caracterizar os diversos Brasis dentro da mesma nação é motivo de preocupação. Então, observe que aqui, para justificar a ideia dela, ela vem utilizando o documento da Constituição Federal. Então, ela tem uma justificativa dizendo que o país é laico, tal. Para isso, ela justifica com a Constituição Federal, tá? E ela continua. Observe que ela agora utiliza um conectivo que vai ligar esse parágrafo ao outro, no entanto, utilizando ideias contrárias, tá? Então ela diz: paradoxalmente ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa, e destas, 15% envolvem violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros. Partindo dessa verdade, o então direito assegurado pela Constituição e reafirmado pela Secretaria dos Direitos Humanos é amputado e o abismo entre oprimidos e opressores torna-se, portanto, maior. Então, olha só, ela vem colocando aqui agora uma ideia contrária à ideia que ela colocou no primeiro parágrafo de argumentação, vem ratificando esta ideia dela com dados do Instituto de Pesquisa da USP, e depois que ela faz isso, olha aqui, neste último período, ela vem então fazendo uma interpretação sobre esta afirmação que havia sido feita aqui anteriormente. Tá vendo? Perfeito. Continuando. Agora ela vai usar aí o sociólogo Bauman, tá? Então ela diz: parafraseando o sociólogo Zygmunt Bauman, enquanto houver quem alimente a intolerância religiosa, haverá quem defenda a discriminação. Agora ela vai ratificar, né, explicar por que ela disse isso. Tomando como norte a máxima do autor, para combater a intolerância religiosa no Brasil, são necessárias alternativas concretas que tenham como protagonistas a tríade Estado, escola e mídia. E aqui, na verdade, tem esse espaço, mas esse espaço ainda faz parte da conclusão, tá?
aí ela vem então para cada um destes itens aqui, destes agentes, ela vai dizer o que cada um deles vai fazer e por que isso vai ser feito, tá? Então, primeiro agente que é o Estado. Ela diz: o Estado, por seu caráter socializante e abarcativo, deverá promover políticas públicas que visem garantir uma maior autonomia religiosa e, através dos três poderes, deverá garantir efetivamente a liberdade de culto e proteção. Muito bem. O que a escola tem que fazer? A escola, formadora de caráter, deverá incluir matérias como religião em todos os anos da vida escolar. E o que a mídia deve fazer? A mídia, quarto poder, deverá veicular campanhas de diversidade religiosa e respeito às diferenças. Por que isso deverá ser feito? Somente assim, tirando as pedras do meio do caminho, construir-á um Brasil mais tolerante. Observe que aqui, quando ela diz tirando as pedras do meio do caminho, ela retoma o título que foi colocado aqui em cima. Viu que interessante, galera? Então, uma forma muito boa e inteligente de fazer um texto, utilizando aí argumentos justificados pela Constituição Federal, aqui no caso justificados por dados concretos, né? E aqui no caso justificado por um sociólogo. Observe que nenhuma ideia que foi colocada está baseada no achismo, né? Todos perfeitamente justificáveis. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, desta análise, dê o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus colegas, para que cada vez mais nós possamos te ajudar a atingir a tão famosa e esperada nota 1000. Ok? A gente se vê por aí. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.